Olá, bom dia a você que está aqui nesse sábado junto comigo para assistir, para conversar, para refletir a respeito do episódio número 2 da série do Netflix Annie with E. E o tema desse episódio é Sou livre e nada me prende. Então, eu sou a Simone Vidal, sou psicóloga aqui do Rio de Janeiro e estou fazendo uma série de lives ao longo da semana, cada dia sobre uma temática diferente, e eu sempre escolho ou um filme ou um livro, uma história, um conto de fada, ou uma série como a da Annie, para que a gente possa refletir juntos sobre temas que são muito importantes. Sabe por quê? Porque histórias nos conectam. E quando a gente vê a história de uma personagem como a Annie, sempre nos mobiliza, nos emociona, porque ela é uma menina órfã, que ficou órfã aos 3 meses de idade, nunca teve oportunidade de ter uma família. E toda essa trajetória, jornada de Annie, fez com que emocionasse, com que as pessoas se conectassem às suas dores, às suas alegrias, ao seu jeitinho, ao mesmo tempo meigo, doce, mas também forte, destemida, decidida. E muitas pessoas me falam que se identificam com vários pontos, com várias situações que Annie passou. Ela está na primeira temporada, ela ainda é uma jovenzinha, adolescente. A série não define bem qual a idade dela, mas aparentemente ela é uma jovenzinha adolescente. E assim, o mais interessante é que Annie, além de ser muito inteligente, muito assertiva, ela tem uma coisa que é o diferencial dela. Ela gosta muito de ler e de se refugiar no mundo das ideias, das fantasias, da imaginação. Então ela ainda está naquela fase entre a infância e a adolescência. Ela ainda se permite sonhar, imaginar, sonhar que ela é uma princesa, princesa Cordélia. E isso é muito bonito, assim, ver o quanto que essa menina, apesar da vida que ela leva, do sofrimento que ela passou e que ela passa ao longo da série, ela nunca perde esse olhar para a vida, esse olhar que é de esperança, que é de força. Ela nunca perde aquela alegria que ela tem, aquela vontade que ela tem de fazer diferente. Então ela ficou muito famosa, a série também fica muito famosa pelas frases que a Annie fala ao longo da série. Por que ela fala aquelas frases? Porque ela gosta de ler. E ela memoriza não só as histórias, mas ela memoriza também as frases. E isso é muito interessante, porque, afinal de contas, pela idade dela, né? Isso é um diferencial. Primeiro, gostar muito de ler. E segundo, memorizar as frases, porque ela diz que a vida dela é um cemitério de emoções. Como ela não tem uma vida com muitas novidades, muita dor, muito sofrimento, ela prefere imaginar a vida que ela lê nos livros dos personagens, para se blindar emocionalmente. E o episódio número 2 tem um tema muito interessante, que é Sou livre e nada me prende. E aí eu queria perguntar para você, hoje, você se sente livre? O que prende você hoje? O que faz com que você se sinta, às vezes, angustiado, angustiada, que você se sinta como se você estivesse numa situação que você não vai nem para frente nem para trás? Tirando a questão da pandemia do coronavírus, o que mais te prende? Porque aí eu não estou falando muito na questão do isolamento social, das pessoas não estarem podendo circular livremente, né, como sempre foi por conta desse problema do coronavírus. Eu estou dizendo assim, o que prende você? O que está impactando a sua vida? O que está fazendo com que a sua vida fique sem ter um propósito, uma direção, um caminho? E aí, nesse episódio que nós vamos conversar hoje um pouquinho, nessa história, acontece um fato muito grave. No final do episódio 1 e o episódio 2 já começa com o desenrolar desse episódio.
Eu não sei. Se você assistiu ontem ou agora recentemente, vai estar fresquinho na memória de vocês. Mas o fato que acontece, que desencadeia uma série de coisas, uma série de fatos ao longo do episódio 2, foi o fato da Marília emprestar um broche e a Anne brincando com esse broche. O broche some, mas na verdade ele ficou preso na poltrona. E quando Marília vai procurar o broche e não acha, ela desconfia que a Anne pegou. Então isso traz a carga de quanto que o ser órfão naquele tempo, naquela sociedade, era visto com desconfiança, com o pé atrás. E Marília acusa a Anne e obriga a Anne a confessar que pegou o broche, que roubou o broche. E diante dessa circunstância, a Anne fica profundamente magoada e existe toda uma situação de mal-estar. A Marília a devolve para o orfanato. Muito interessante que ela volta para o orfanato sozinha. Ninguém vai levá-la. Ela vai sozinha, chega na estação, pega o trem, depois tem que pegar uma balsa para chegar até o orfanato. E no episódio 2 começa justamente essa situação. Quando ela chega na porta do orfanato, mais uma vez a lembrança daquela cena de que ela foi dentro do orfanato muito maltratada e as meninas jogaram um rato morto nela, por ela ser uma menina muito criativa e gostar de ficar contando histórias e isso aborrecer as outras meninas, fez com que ela tomasse uma decisão. A partir daquele momento, ela não ia entrar naquele orfanato. Ela seria sua própria família. E é essa coragem, essa determinação de Anne que faz com que ela passe a noite dormindo na área externa do orfanato e no dia seguinte, com a ajuda do rapaz que entrega leite, ela retorna até o local onde ela iria embarcar para uma nova cidade, para uma nova vida. E como é que ela faz para conseguir o dinheiro para pagar a passagem? Ela declama poemas em voz alta e com bastante emoção para as pessoas que estão aguardando o seu horário da viagem, e as pessoas vão dando $1 para ela e ela vai juntando no seu chapéu para que ela possa comprar a passagem e ir para uma outra cidade, para viver uma outra vida sozinha. Nesse meio tempo, lá na fazenda de Green Gables, a Marília encontra o broche e, moída de culpa, de arrependimento por ter sido tão injusta com a Anne, a Marília vai pedir para o irmão, para o Matthew, ir atrás de Anne. E aí ele passa por uma série de situações, uma série de dificuldades para conseguir encontrar com a Anne. Quando o Matthew finalmente consegue encontrar com a Anne, e ela está lá declamando seus poemas, ela fala que ela não quer mais saber, que ela é a família dela. E ele vai e pede para ela, para voltar com ele para Green Gables, e ela diz que ela não vai. E até um outro homem se interfere na discussão dos dois, achando que ele está importunando a menina. E aí, Anne é tomada de uma profunda emoção quando o Matthew diz que não está acontecendo problema nenhum, que ela é filha dele. E ao ouvir essa frase, que ela é filha dele, ela olha para ele muito emocionada e o abraça. Então, assim, você percebe a partir daí uma coisa que é muito bonita na relação, né, dos dois, que Matthew, ele consegue compreender a alma de Anne, ele consegue ter sensibilidade, ter a doçura, apesar dele ser um homem rústico, um homem da terra, um homem que é um agricultor, um dono de fazenda, que cuida dos animais, ordenha as vacas, que cuida da plantação. Mas apesar dele ser um homem rústico, um homem do campo, ele tem dentro dele o que o Jung chamava de ânima, e que todos os homens têm, a sua contraparte feminina, que dá essa tonalidade, essa doçura, esse olhar afetivo. E ainda bem, né? Porque, como Jung explica que a psique, ela funciona em polaridades, sempre tem o bom, sempre tem o mal, sempre tem o claro, o escuro,
luz, escuro, sombra, persona, tudo funciona nessa dualidade. Nós temos nessa história dois irmãos solteiros que vivem sozinhos numa fazenda. Esses dois irmãos, um homem, uma mulher. E a grande pegada que eu quero trazer aqui para vocês é que, embora na série, até aqui o episódio 2, não tenha contado absolutamente nada sobre a história de vida da Marilla e do Matthew, é muito perceptível, salta aos olhos, que Marilla é uma mulher forte, é uma mulher endurecida pelo tempo. Não se sabe o que foi que aconteceu, a história de vida dela, mas percebe-se que ela é uma mulher correta, educada, dura, bastante dura e com uma dificuldade imensa de expressar emoções, a ponto de ela ter se corroído de culpa por ter acusado Anne injustamente, ela ter sofrido horrores até que Matthew consiga trazer Anne de volta. E o que ela faz? Quando Anne desce do cavalo e chega, ela não consegue dar sequer um abraço em Anne. Ela simplesmente paralisa ali e ela só consegue falar de forma automática as frases como se fossem ordens. Vá guardar sua roupa, desça para o jantar. Ela não consegue colocar emoção e nem realizar uma ação de expressar, dar vazão às suas emoções. É uma mulher muito contida. Pelo que a gente percebe logo nesse segundo episódio, Marilla é o que Jung chama de uma mulher com ânimos muito forte. Então, a contraparte do feminino, que é o masculino, que habita a alma de toda mulher, é chamada de ânimos. E nós percebemos isso muito nitidamente, se desenha muito nitidamente na série. Marilla, apesar de ser uma mulher daquela sociedade, daquela época, ela tem um ânimo muito forte. Ela é uma mulher até com uma tonalidade, um tom autoritário. Enquanto que seu irmão, Matthew, embora seja um homem, ele tem uma ânima. A ânima dele salta aos olhos porque ele se encanta com a inteligência, a criatividade de Anne. E desde o primeiro momento, desde o primeiro contato, Matthew, ele, apesar de ser muito contido nas suas emoções, ele expressa com seu olhar o carinho, a admiração que ele tem por Anne. Ele se permite vivenciar essa emoção. Então, esses dois irmãos, esses dois perfis, né, psicológicos desses dois irmãos, é muito legal perceber como que a gente sempre associa que ser mais emotivo é coisa de mulher e que os homens são mais durões. E aí, nessa série, ela é uma série que traz quebras de vários paradigmas. E um deles é esse, que Marilla tem esse ânimo forte, é uma mulher forte e determinada, ela que toma decisões. E o irmão, muito embora seja um pouco reprimido, às vezes, na sua forma de ser, é um pouco temeroso ao falar, porque tem medo da irmã chamar a atenção dele, mas ele consegue mostrar muito nitidamente essa ânima, esse lado dele mais paternal, mais afetuoso em relação a Anne. E muito interessante, nesse episódio 2, acontece um piquenique. E nesse piquenique são reunidas as crianças, a sociedade local. E aí, gente, vem uma parte assim que é muito delicada, onde o preconceito salta, sabe? As pessoas são cruéis, não só adultos, mas até mesmo as crianças. E a Anne fica muito decepcionada, porque quando ela chega nesse local onde estava sendo realizado o piquenique, simplesmente a mãe da sua amiguinha impede que a amiguinha vá correndo para encontrá-la e abraçá-la. Impede, faz a garota parar. A garota tenta ir se aproximar de Anne e a mãe impede. E Anne começa a ouvir os comentários de que ela é uma órfã, de que ela é isso, que ela é aquilo. E aqueles comentários magoam profundamente Anne. E ela sai correndo para se esconder, para chorar. E Marilla vai atrás de Anne. E aí, nesse momento,
que a gente percebe que atrás de toda aquela fortaleza que Marília representa, demonstra, né? Daquela mulher muito contida, a gente percebe um iniciozinho, né? Lá dentro, aquela emoção dela de pedir perdão a Anne por ter sido injusta com ela. Então, nessa série, é muito interessante, assim, perceber como as pessoas se mostram de uma forma genuína. Marília não consegue ainda lidar bem com essa emoção que para ela é totalmente diferente. E o episódio termina com uma cena muito bonita, que Marília e Matthew convidam a Anne para assinar o livro como sendo uma nova pessoa, né? Um novo membro da família deles, ou seja, eles adotam Anne. Anne passa então a integrar a família, que era tudo que ela sempre sonhou, ter uma família de verdade, não ser apenas utilizada como uma mão de obra barata, uma mão de obra infantil. Então, assim, o episódio 2, ele tem essa importância de trazer algumas questões sociais que a gente observa na série, a questão de ser autorizado e permitido uma jovem viajar sozinha, e até na estação do trem aparece um homem que aborda a Anne, querendo levá-la, supostamente levar ela para casa da família, e aí ela, muito esperta, ela saca que aquele homem é um malfeitor e ela corre, foge dele e consegue se safar. Então, assim, além dessa questão de como que a sociedade olha para o órfão com preconceito, com um certo desrespeito, a gente observa também o quanto que fica muito claro nesse episódio a dualidade entre masculino e feminino. E o quanto que o feminino pode ter um ânimo muito acirrado, muito forte, e um homem pode ter uma ânima muito acentuada. Isso independente de se falar de orientação sexual. Aqui a questão é mostrar essa dualidade entre masculino e feminino nesse aspecto para trabalhar a questão da ânima e do ânimos. E o que seria essa ânima e ânimos? Ânima e ânimos são arquétipos da personalidade e são arquétipos mais profundos. Diferente do arquétipo da sombra e da persona, que também fazem par, a persona seria a nossa pele, né? A forma como a gente se apresenta socialmente. E a sombra seria tudo aquilo que a gente não quer mostrar em público. Todas as nossas características, nossos pontos fracos, geralmente a gente joga na sombra porque a gente não quer que as pessoas tenham conhecimento. É tudo que a gente não quer mostrar. E a ânima e o ânimos, eles são dois arquétipos relacionados à questão do masculino e feminino, essa complementariedade que existe dentro da psique do homem. Existe uma contraparte feminina, que é a ânima, que equilibra essa parte emocional e faz com que o homem também possa ser doce, possa ser afetivo, possa ser amoroso. E a mulher tem uma contraparte masculina, que é o ânimos, que permite que ela, muito embora seja uma mulher meiga, doce, em alguns momentos ela possa ter esse ânimos de uma forma empoderada e forte, né, com muita destreza e determinação, que é o que a gente vê hoje em dia, muitas mulheres que exercem determinadas profissões em que é acessado e é necessário que ela esteja acessando o seu ânimos com mais energia e vigor para se impor socialmente, para ser respeitada dentro da sua carreira, dentro da sua profissão. O episódio de Anne, ele fala na questão da liberdade. E eu queria muito provocar você a refletir sobre isso. Se você se sente livre e se você não se sente livre, o que te prende? O que te impede de ser livre? O que te impede de alçar novos voos, de realizar seus sonhos? O que impede você de ter a vida que você sonhou? O que está fazendo com que a sua vida fique paralisada, fique estagnada? Lembrando que eu não estou falando fixada nessa questão da pandemia, do coronavírus. Eu estou tentando levar você a uma reflexão um pouco mais profunda. O que nesse episódio 2 da Anne chamou mais a sua atenção?
O que tocou mais em você, que te emocionou mais? Eu queria dizer para você que quando você se emociona com uma cena, quando você assiste uma série, assiste um filme, e às vezes a emoção é tanta que você chora, você deve procurar dentro de você o que aquela cena, aquela situação, aquele episódio fez emocionar você tanto. O porquê? Porque assim, normalmente a gente costuma assistir um filme e pensar, ah, só foi mais um filme? Ah, só foi mais uma série? Não. Todas as vezes que você assiste um filme, assiste uma série, ou você lê um livro e isso traz em você, mexe lá dentro e você se emociona, tenha certeza que se você se emocionou é porque algo em você foi tocado. E aí o desafio que eu faço a você que está aqui me assistindo é esse: refletir, pensar o que mexe, o que toca. A série Annie with E aqui no Brasil, ela fez um grande sucesso, ela está na 3ª temporada, não sei se vai ter a 4ª temporada, mas existe um número imenso de pessoas que fazem, que assistem e que adoram essa série. Então, assim, sim, e é verdade, os abusos que ela passou, os sofrimentos, as rejeições, as humilhações, exatamente. Isso toca, isso mexe muito com as nossas emoções. Mas além disso, a gente pode pensar numa forma de não só ser tocado, sentir e deixar para lá. A gente precisa trabalhar em cima dessa emoção. Sabe por quê? Porque quando você faz isso, você mobilizou a emoção ao assistir a série, te emocionou. Se você consegue trabalhar essa emoção internamente, ver quais são os pontos de contato com a sua história de vida pessoal, o que naquela situação que você está vendo ali que te impactou tanto tem a ver com a sua história e de que forma você pode cuidar disso, melhorar essa situação dentro de você, porque se você consegue fazer isso, chances há que você vá fazendo um processo de cura interior, um processo de cura de dentro para fora, e isso vai fazer com que a sua vida ganhe um novo colorido, um novo sentido. Então, a série Annie with E, ela ficou muito famosa aqui no Brasil e ela é muito conhecida e as pessoas falam muito sobre o assunto porque ela trata de temas que são temas humanos, são temas assim vivenciados por todos nós. Então, as pessoas assistem, se mobilizam, se emocionam e às vezes deixa para lá. E o meu convite aqui, o meu propósito é fazer com que a gente dê um passinho além. Além de assistir, de se emocionar, de se conectar com a história de Annie, olhar para dentro, pensar o que isso me toca, o que isso tem a ver com a minha vida pessoal e de que forma eu posso elaborar, cuidar dessa ferida. E se eu não consigo dar conta disso sozinho, buscar ajuda de um profissional. Isso vai fazer com que você consiga se desvencilhar das dores, das tristezas, que você possa conseguir conduzir o seu processo de individuação, o seu crescimento ao longo dessa jornada da vida de uma forma mais suave, sem tantos pesos, sem tantas amarras. Então, essa é a reflexão que eu trago para você hoje. São os pontos que eu considerei mais importantes do episódio 2, que me chamaram mais atenção. Fico aqui essas reflexões para que vocês possam pensar, refletir, escrever sobre isso no seu caderninho de insights. Quem tiver vontade ou quiser tirar alguma dúvida, coloque nos comentários a pergunta. Se tem algum outro ponto que eu de repente não abordei aqui, que chamou a atenção de vocês, podem comentar também. E esse é o projeto de fazer uma live por dia, falando sobre temas que são temas ligados a histórias de filmes, livros e séries, mas que sempre trazem uma conexão com a nossa vida,
e com as nossas emoções. Esse projeto vai continuar e eu peço a todos vocês que vêm me acompanhando e que gostam de acompanhar, se possível, que possam compartilhar com alguém que você conheça, que talvez, ao ouvir esses comentários, essas reflexões, possa ajudar de alguma forma. Porque quando a gente compartilha com um amigo ou com alguma pessoa, de repente, o que ali os tocou, vai tocar também na alma desse amigo ou dessa amiga e vai fazer com que essa pessoa comece a refletir e comece a dar um passo em direção à sua saúde emocional, ao seu equilíbrio, à sua vida. Então fica aqui o meu convite. A partir de segunda vamos ter novos assuntos. Até mais tarde eu libero a agenda das lives da semana que vem. E se vocês puderem, compartilhe com os amigos para que esse conteúdo possa chegar a um número maior de pessoas e mais pessoas possam se juntar a essa comunidade tão bacana que está começando aqui nessa rede social do Facebook. E lembrando que todos os dias eu vou fazer a live, tanto no Facebook quanto no Instagram, tá bom? Então, bom final de semana para vocês, bom sábado e eu espero vocês na segunda-feira. Beijos!